Maravilha! Tá aí participação do nosso irmão Santos louvando o nome do Senhor. Eu quero, por gentileza, que os irmãos acompanhem conosco em sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Nós estaremos lendo até o verso de número 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 3. Quero glorificar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui no templo, louvando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, e a todos os nossos irmãos que estão nos seus lares e também prestando o seu culto de adoração ao nosso Deus. Quem achou diz amém. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. Amém. Poder se assentar nesta noite. Eu quero falar sobre a providência de Deus para a vida de seus servos, ou o Deus que providencia, o Deus que sustenta, o Deus que alimenta, o Deus que guarda, o Deus que abençoa aquele que faz a sua vontade. Nós estamos diante de um texto conhecido de toda a igreja, aonde o cenário em Israel estava complicado demais. Quem reinava nesse tempo era Acabe. Segundo o texto bíblico, Acabe foi, até os seus dias, um dos piores reis que Israel teve. Ele fazia de tudo para desagradar a Deus. Os altares do Senhor foi abandonado, não havia mais culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, a centralidade no coração das pessoas de Israel nesse tempo já não era mais a Deus, era a Baal e outros ídolos. Se não bastasse Acabe voltar-se para adorar a Baal, ele se casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e Jezabel era a sacerdotisa de Azera, uma mulher que também tinha um coração duro e perverso. A nação vivia um caos e necessitava de um reavivamento espiritual. Necessitava de uma volta ao altar de Deus, uma busca genuína pela presença do Senhor. E eu acho interessante dizer aos irmãos que em um momento de frieza e de escassez espiritual, Deus sempre levanta os seus arautos, sempre levanta os seus profetas para divulgar a sua mensagem, para disseminar a sua vontade, a vontade do Senhor, para que o povo venha de volta ou retorne ao caminho da obediência, ao caminho da adoração. E nesse momento difícil e de caos espiritual em Israel, que as pessoas estavam navegando em águas escuras, no meio da idolatria, Deus levanta alguém que nós não temos nem o nome de seu pai, de sua mãe, ou algum parentesco próximo, ou se ele era alguém de família
que tinha um poder aquisitivo bacana. Deus levanta um desconhecido. Deus levanta alguém de uma cidadezinha que ficava nas matas, próximo de Gileade. E esta pessoa, este homem que nós conhecemos muito bem o seu nome, que é Elias, vai aparecer no cenário de maneira extraordinária, porque Deus é assim, quando Ele quer falar, Ele coloca os seus servos em um posicionamento estratégico para que todos ouçam a sua voz, pois Ele é soberano. De algum jeito, Elias se aproxima do rei Acabe e vai liberar uma palavra profética. É muito simples nós lermos que Elias vai entregar uma mensagem para o rei, mas se você voltar um pouquinho a sua mente para este tempo aqui, era muito difícil alguém simples assim chegar para entregar uma mensagem ao rei. O rei era rodeado de guardas, mas de alguma maneira Deus coloca Elias na frente do rei Acabe para Elias entregar uma mensagem ao rei. E a mensagem que Elias vai entregar é exatamente esta: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus está usando a vida do profeta para trazer juízo sobre a terra de Israel, para que Israel venha desfrutar de um arrependimento e um reavivamento. Ele está dizendo, nem orvalho e nem chuva. Se ele dissesse, não haverá orvalho, o rei poderia dizer, mas vai haver chuva. Se ele dissesse, nem chuva, o rei poderia pensar e dizer, vai haver orvalho. Mas ele é direto, ele diz, não vai haver orvalho e nem chuva, ou seja, a terra estará seca, a terra estará um caos, a plantação vai sofrer o dano, os animais vão sofrer o dano, todos irão sofrer o dano. Deus irá, de uma maneira bem inteligente, cobrar o povo diante da sua presença. Logo após que Elias entrega essa mensagem para Acabe, Deus vem e entrega uma mensagem para o profeta. Eu acho interessante que Deus, conhecendo a mente e o coração do ser humano, já havia no coração de Acabe uma ira se acendendo com relação a Elias e pela palavra profética que ele liberou. Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, entende a perseguição contra a vida do profeta e ele vai dar um direcionamento a Elias, dizendo, é melhor você sair daqui, é melhor você correr, se adianta, vai para o Oriente. Eu estou dando um direcionamento para você, esconde-te junto ao ribeiro de Queride. Deus está dizendo ao profeta para ele se esconder, porque a perseguição viria. O Queride aqui na vida do profeta Elias é o esconderijo de Deus para preservar o profeta. É o esconderijo de Deus para salvaguardar o profeta, para o profeta continuar o seu ministério. A perseguição viria, mas Elias estaria protegido no esconderijo, no lugar que Deus lhe ordenou. Eu acho interessante dizer aos irmãos que quando nós estamos diante do direcionamento de Deus em meio às mensagens, em meio à sua vontade e em meio às perseguições, Deus sempre está nos privando debaixo das suas asas, porque assim estaremos seguros. E a Bíblia nos dá a informação que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando nós estamos debaixo do direcionamento de Deus, Ele nos protege,
Ele nos blinda, Ele nos coloca em um esconderijo secreto, que os dardos inflamados do diabo não atingem as nossas vidas, não atinge o nosso ministério, não atinge a proposta de Deus em nossas vidas. Então, quando Deus dá o direcionamento, Elias vai adiante desta mensagem para se proteger. Ele vai se esconder, pois é uma ordem de Deus. Deus está protegendo o seu servo, Deus está guardando o seu servo, e ele obedece esse direcionamento de Deus. Mas quem sabe há uma preocupação na mente do profeta: eu vou para o ribeiro e eu vou me alimentar do quê? Eu vou para o ribeiro, mas eu vou se abastecer do quê? Eu profetizei que não teria chuva, eu profetizei que não teria orvalho. Eu vou para o ribeiro, mas eu vou me alimentar do quê? Quem sabe esta é a preocupação. Mas eu acho interessante e é maravilhoso, porque Deus não vai deixar o seu servo desamparado. Deus não vai deixar o seu servo com dúvida, porque o mesmo Deus que protege é o mesmo Deus que suple a necessidade. O mesmo Deus que blinda as nossas vidas é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele vai dizer ao profeta: vai para o ribeiro de Queride, se alimenta a sua sede lá, e eu tenho uma palavra para liberar a você. Eu já ordenei os corvos que ali te sustente. Olha que coisa interessante. Eu já ordenei, o plano já está traçado, toda a trajetória já está traçada. Vai providenciar os corvos para você, pão e carne, dia e noite. Que interessante. Os irmãos sabem muito bem que o corvo se alimenta de rato, ratazana, se alimenta de largato, se alimenta de carniça, restos mortais de outros animais. E Deus está mandando este corvo levar o alimento, e tem que ser fresco para o profeta. É uma ordem de Deus, é uma palavra direta do Criador, e a criatura vai ter que lhe obedecer. Agora eu pergunto para os irmãos: aonde que o corvo arrumava carne fresca de manhã e pãozinho fresquinho, carne fresca à tardezinha, à noitezinha, e pão fresquinho para enviar ao profeta, para dar ao profeta? Aonde eu não sei, mas uma coisa é certa: Deus mandou e Ele deu o seu jeito para alimentar o profeta. O que eu acho interessante é que a preocupação de Elias talvez fosse essa: o que eu vou comer? Qual vai ser a minha alimentação? E Deus está dizendo: eu já ordenei o corvo, e ele tem a fonte para buscar esse alimento, porque já está tudo determinado por mim. Fica tranquilo, Elias, não se preocupe. Que coisa interessante. Talvez os irmãos estão aqui esta noite e várias preocupações, assim como eu, que sou pai de família, tenho. Talvez os irmãos também, eu acredito que sim, várias preocupações em mediante a esse caos que a gente está vivendo, não é verdade? Preocupações em vários sentidos. No sentido espiritual, no sentido do trabalho financeiro, o quadro da saúde, a família, a proteção, não é verdade? E alguns que foram desprovidos do seu trabalho devido a essa loucura toda, algumas empresas que fecharam, mandaram os funcionários embora, alguns cortaram gastos, e muitos irmãos estão desprovidos do seu trabalho e estão preocupados com esta situação. Eu não sei se é a situação de todos aqui, ou de alguns, ou aqueles que me ouvem em casa, mas eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Deus já ordenou os corvos. Aleluias.
Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor já tem ordenado os corvos para sustentar. Deus não disse ao profeta: eu ordenei o corvo para levar um pãozinho para você, um pedacinho de carne. Não, é sustentar, ou seja, é bênção grande, é para alimentar o profeta, para saciar o profeta. Deus me usa nesta noite para te entregar uma mensagem: os corvos estão a caminho, não se preocupe, porque quem está na direção e no controle da sua vida e da minha vida, das nossas vidas, é o Senhor Deus que provê todas as coisas. O corvo eu não sei de onde veio, se de próximo de Elias ou de longe, mas de uma coisa é certa: ele estava de manhã e de tarde, porque não poderia faltar para o profeta. Vocês acreditam que Deus move gente de longe para trazer bênção para você aqui perto? Uma certa feita, deixa eu te compartilhar esse testemunho. Uma certa feita, eu ainda não era casado. Estava passando uma necessidade muito grande na casa da minha mãe. Eu, menor de idade, querendo trabalhar, mas não conseguia. E minha mãe, de doméstica. E aquele salarinho pequenininho, com mais 4 crianças. E chegou uma hora que não tinha nada em casa para fazer. Consegui arrumar R$7, comprei aquele arroz bem quebradinho, sabe? Minha mãe preparou aquele arroz quebradinho e eu falei para ela: olha, eu vou lá para a Assembleia de Deus no dia com Deus, com as irmãs. E fiquei praticamente das 9 horas até as 5 da tarde. Quando o nosso irmão Reginaldo chegou com mais alguns, disse assim: agora é a hora de nós subir para o monte. Eu falei: meu pai do céu, vamos para o monte. E eu fui buscar a presença de Deus. Só que lá no monte eu estava preocupado porque em casa não tinha nada. Mas estava buscando a presença de Deus. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe disse assim: tem uma surpresa para você. Eu falei: mas qual surpresa, mãe? Falou: olha lá em cima do sofá. Tava o lençol em cima do sofá, assim, aquele volume. Quando eu tirei o lençol, tinha uma mega de uma cesta básica. Eu falei: meu Deus do céu. Não, mas o interessante é agora. Eu falei: mas da onde que veio essa cesta básica? Ela falou assim: olha, veio lá de Guaianazes. Eu falei: Guaianazes? Meu Jesus amado. Depois eu descobri a história de como surgiu essa cesta básica. A minha prima estava na perua, na condução, e o motorista disse assim: olha, eu tô com uma cesta básica aqui dentro da perua, eu não sei para quem eu vou entregá-la. E na mesma hora que o motorista falou, ela disse que o meu nome veio na mente dela de falar: eu tenho um primo que mora lá em Mogi e deve estar precisando. E o corvo veio com a cesta básica. Aí eu falei: meu Deus, enquanto a gente está se preocupando com muita coisa, o Senhor está trabalhando lá longe, e o corvo vem trazendo a providência. Meu Deus, levanta sua mão se você pode, por favor. Está vindo providência de longe para a sua vida, meu Pai do céu, aleluias. Olha, meu Deus do céu, Deus está chacoalhando gente lá longe para abençoar a tua vida. Talvez você diz: meu Deus, tanta gente fala de um casal que chega para abençoar, cadê esse casal que nunca chega? Deus está dizendo: o corvo vai chegar, não se preocupe, a bênção vai chegar, continue firme. Aleluia. Deus ele guarda, Deus ele previne, Deus ele protege, ele abençoa, ele sustenta, ele não deixa seu servo desamparado. É bíblico, Deus não deixa o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, ele não deixa. Continue firme, não abandone, não esquente a cabeça demais ao ponto de entregar tudo e desistir. Deus tem um plano traçado para abençoar as nossas vidas em meio a um momento difícil. O profeta estava lá sendo alimentado pelos corvos, mas o ribeiro secou.
Por causa da escassez da chuva, não tinha mais água. E o profeta fica desesperado. E Deus vem dizendo a ele: profeta, não se preocupe, porque eu já ordenei. A segunda vez Deus está dizendo: eu já ordenei uma viúva que te sustente. Meu Deus. E Elias sai de Querite e vai para Sarepta, que pertencia a Sidom. Eu não sei se os irmãos compreendem isso aqui, mas Deus está mandando Elias para o território do inimigo, porque Acabe e Jezabel estavam caçando Elias por todos os lugares para matá-lo. E Deus manda Elias sair do Querite e ir para Sarepta, que pertencia a Sidom. Sidom era onde o pai de Jezabel reinava. Mas Deus previne, guarda, protege os seus servos no território do inimigo. Meu Deus, quando a gente está no lugar secreto, gente, pode estar no território do inimigo, território que for, Deus está prevenindo, protegendo, guardando. Aleluia! E o profeta está indo em direção a Sarepta. Só que a viúva que iria sustentar o profeta não era uma viúva rica. Não era uma viúva de nome ou de renome na cidade. Era uma viúva pobre. Que se fosse uma viúva rica seria muito fácil. As pessoas iriam dizer: não foi Deus que providenciou, foi a viúva, porque ela tem dinheiro. E fora que seria difícil para o Elias chegar, sabe por quê? Porque teria um monte de pretendente à porta. Mas era uma viúva pobre e com um filho pequeno. Quando Elias se aproxima da porta da cidade, ele já vê. Olha que coisa interessante, Deus é extraordinário, né? O Elias já vê, já entende que era aquela mulher. E ela estava pegando alguns gravetinhos, porque ela posteriormente vai dizer que estava esperando uma visita em casa, e ela está levando esse gravetinho para fazer uma fogueirinha e cozinhar ali um bolo, para ela e o filho dela comer esse bolo com o restinho dos ingredientes que tinha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Após comer esse bolo pequeno, o visitante iria chegar. O profeta vai dizer a ela: traz para mim um pouco de água. Ela está indo buscar a água, mesmo sem conhecê-lo, mas Deus já tinha ordenado. Quando Deus ordena, não adianta, não tem meia curva. Ordenou e pronto. A mulher olha para ele assim e vai buscar água. O profeta dá um grito e diz assim: olha, agora, já que você vai buscar água, traz também um pedacinho de bolo. É onde ela vai contar a história dela para o profeta. O profeta, ouvindo aquilo, será que ele não poderia duvidar, dizendo: meu Deus, é daí que vai sair a providência para a minha vida? Essa mulher está igual a eu. Ela vai fazer um bolinho para ela e o filho dela comer e vai esperar o visitante. Meu Deus! Ele poderia duvidar, sim senhor, mas ele cria no Deus que deu a ele um direcionamento. Meu Pai do céu, isso aqui é muito forte. Irmãos, pela ótica humana Deus não trabalha. Deus trabalha na ótica dele, a ótica dele vai além da nossa. Nós enxergamos um palmo à frente, Deus enxerga o infinito, Deus enxerga tudo. Ele está milhões e milhões de anos luz à frente e está milhões de anos atrás. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. E Deus dá um direcionamento ao profeta. O profeta acredita que se Deus falou que é dali que vai sair alimento, é dali que vai sair alimento. Assim como Deus disse a Moisés: é essa água, Moisés, que vai matar a sede do povo. Moisés acreditou e o povo bebeu a água da rocha. Eu posso te entregar uma mensagem: não olhe a aparência de nada, porque talvez é do simples, é do pequeno, é do humilde que vai sair uma bênção grande para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Bendito seja Deus. Aleluia. A mulher então vai dizer: eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija.
E o profeta vai dizer: olha, faça primeiro o bolo para mim. Isso aqui é tremendo. Faça primeiro o bolo para mim. Traz aqui. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija também não. Tudo dependia da obediência daquela mulher. Ela fez primeiro o bolo para o profeta. Quando ela recebe direcionamento e vai diante do direcionamento, é Deus dizendo: eu falei para você, Elias, que eu havia ordenado. E ela, em obediência à minha palavra, está fazendo o bolo. Ela traz o bolo para fora. E a Bíblia diz que eles comeram do bolo e o visitante não chegou. E não foi só aquele dia, foram vários dias. E o texto diz que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija também não. E o visitante também não chegou naquele tempo. Mas qual era o visitante, pregador? O visitante era a morte. Porque ela disse assim: olha, eu vou fazer um bolo pequeno para eu e meu filho comer. Após comer, nós iremos morrer. A visita era a morte, mas como ela estava debaixo do direcionamento de Deus, a morte não entrou na casa dela. Meu Deus do céu, a morte não entrou, o visitante nem chegou perto, porque ali estava a palavra direcionada de Deus na vida dela e na vida do profeta. E Elias ficou ali muito tempo. Ficou ali muito tempo, porque houve 3 anos, se não me falha a memória, 3 anos sem chuva, 3 anos e meio, alguma coisa assim. O Alex é o teólogo aí e confirma. Foi um tempo bom sem chuva. Depois, eu estou falando de providência de Deus na vida do profeta. Primeiro, Deus envia os corvos. Elias foi abençoado. Depois ele usa quem pela ótica humana não teria condições, que foi a viúva. Ou seja, Deus tira sustento para os seus servos da onde ninguém acredita que vai sair. Segundo, terceiro, e eu já estou partindo para o fim. Depois que Elias aparece a Acabe, vai para o Carmelo, e você conhece muito bem a história, havia 850 profetas em cima do Carmelo, diante daquele desafio para ver quem de fato era Deus, se Baal ou Jeová. O resultado é: Baal não é Deus, o Senhor Deus, Jeová é Deus. O fogo cai do céu, consome a oferta que estava em cima do altar, e a labareda de fogo ainda passa em cima da água que estava em um rego que o profeta fez em volta do altar. Agora, interessante é que eu não sei de onde saiu tanta água para eles colocar naquele reguinho lá, mas teve água e o fogo lambeu a água. Após isso, o povo é reavivado, porque viram a manifestação da glória e viram o desprezo e o abandono dos profetas de Baal. Eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os profetas morrem. Quando Jezabel descobre que os profetas estavam mortos, ele lança uma ameaça contra Elias, dizendo: se amanhã a cabeça dele estiver sobre o pescoço, eu não sei não, viu? Eu não sou rainha não. E diante da ameaça, o profeta foge. Diante da ameaça, o Elias correu. Ele teme pela sua vida. Ele vai caminhando pelo deserto. E lá na frente, no deserto, você percebe que Elias está tão desesperado que ele vai. Vê comigo aí, gente, por favor, no capítulo 19. No capítulo 19. Isso é interessante. Capítulo 19. Do versículo 4, não vou ler para ganhar tempo. Do versículo 4 a 7. O Elias vai chegar até pedir ao Senhor, que ele estava tão sem ânimo, para o Senhor levar a vida dele, para o Senhor tirar a vida dele.
Ele está tão desanimado, ele está tão frustrado diante das coisas e com tanto medo que ele diz ao Senhor para levá-lo, para matá-lo, para tirá-lo da terra. E diante do cansaço, diante do desânimo, diante da decepção, do medo, da discórdia, ele se deita embaixo de um zimbro e vai dormir. Quando ele acorda, eu vejo Deus pela terceira vez enviando sustento para o seu servo, que já estava com fome, com sede e cansado. Agora ele dorme um pouquinho, já está um pouquinho descansado, mas havia fome e havia sede. O texto diz que o anjo do Senhor acorda ele e diz assim: come. Quando ele olha assim na cabeceira onde ele estava deitado, estava lá pão fresquinho e uma botija com água. Ele come e volta a dormir de novo. O anjo vai dizer para ele: levanta, come e continua a caminhada. Em outras palavras, come e não desanime mais. Come e continua a trajetória. Come e continue a jornada. Beba água, se alimente, porque você não vai parar aqui. Ainda tem mais alguma coisa para você fazer. Meu Deus do céu, olha que coisa interessante. Deus está dizendo para nós que Ele cuida da gente sim. E Ele sabe que muitas das vezes aqui na nossa mente passa muita coisa. Um desejo de desanimar, de entregar as coisas, de parar com tudo, de estacionar, de não querer fazer mais nada. E Deus está dizendo: não para não, porque eu estou enviando pãozinho quentinho para você. Tem água fresca para matar sua sede. Você vai andar muito ainda. Ah, meu Deus, você não vai parar agora não. Quem disse que você vai parar? Deus está dizendo: você está deitado debaixo desse pé de zimbro, pensando em acabar com tudo, mas eu envio providência para você. Você não vai ficar com fome, você não vai ficar com sede. O caminho é longo, continue caminhando, porque eu estou provando que estou com você. Meu Deus do céu, Deus provou para Elias lá no esconderijo no Queride. Deus provou para o Elias quando Elias vê o corvo trazendo contrafilé e pãozinho fresquinho para ele. Deus mostrou para o Elias quando uma viúva que quase estava à beira da morte deu para ele alguma coisa para se alimentar e um abrigo para descansar. Deus mostrou para ele que mesmo no meio do deserto Ele tem providência para a vida daqueles que servem a Ele. Deus está mostrando para mim, para você de várias maneiras que está sustentando. Está mostrando para mim, para você de várias maneiras que está guardando. Está mostrando para mim, para você de várias maneiras que está blindando. Ele está mostrando, Ele está mostrando, Ele está mostrando resultado disso. Não abandone, não largue, não desanime. Prossiga a sua caminhada com Deus, porque tem providência de Deus para a sua vida e para a minha, para nós. Tem providência de Deus para a vida de gente aqui nesta noite e de pessoas que nos assistem. Aleluia! Deus é o Deus da provisão. Ele guarda a vida de Elias, e este Deus que guardou a vida de Elias continua sendo Deus e para sempre será, e está guardando e providenciando para a minha e para a sua vida esta noite. E esta palavra vem para você não se esquecer que Ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Só quem pode, se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com você nesta noite. Eu não sei quais as preocupações de cada um aqui, mas Deus sabe. Ele penetra lá dentro da nossa alma e sabe de tudo. E vai acalmar a tua alma esta noite. Acharamakala sorehaemaha. Teremachoricala séria. Vai acalmar a tua alma nesta noite. Meu Deus do céu, Jesus. O Espírito Santo está me informando uma coisa tão linda aqui esta noite,
que tem muita gente que está andando tão perturbado de espírito por causa dessa situação, está arrumando jeito para fazer as coisas acontecerem, mas não consegue, está desesperado, está frustrado, está pensando muita coisa errada. Deus está dizendo para você esta noite: acalma-te, você está no querite, você está no esconderijo de Deus, e Ele irá providenciar algo para a sua vida por esses dias. No nome de Jesus, Senhor, eu ministrei a sua palavra esta noite. Esta palavra é tremenda, Senhor. Esta palavra não faz curva. Esta palavra, ela alcança o objetivo pela qual ela sai, ela tem um direcionamento. Vai de encontro agora, Senhor, às nossas vidas. Oh Deus, aqui está na minha frente os meus irmãos. O Senhor sabe a vida, o Senhor sabe de tudo, de todos, daqueles que também estão em casa, Senhor, preocupados. Oh Jesus, acalma a alma desta pessoa, deste irmão, até mesmo desta irmã, deste moço, desta moça. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar de maneira extraordinária, trazendo calma, trazendo alívio para esta alma perturbada, Senhor, com tantas preocupações. Espírito de Deus, eu creio no Teu agir nesta noite, no nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Chegamos ao final de mais um culto. Diferente, sim, né? Do nosso cotidiano, mas como é bonito esse Deus, né? Como Ele se faz presente, e tudo isso porque Ele ama cada um de vocês, ama cada um daqueles irmãos que estão acompanhando lá pela internet, em casa. E uma coisa que nós precisamos tão somente ter, que foi o que o profeta fez: postura diante do Senhor, está querendo estar com Ele, esse Deus maravilhoso que nem ao seu filho poupou, né? Fez tudo isso por Elias, porque Ele quer estar junto conosco, né? E nós damos graças a Deus por isso, porque isso também é um desejo do nosso coração, de estar junto com eles. E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que esteve aqui conosco essa noite, você que está acompanhando aí da tua casa, sabe? É diferente, sim. Ontem eu falava com Gisele enquanto gravávamos aquele vídeo que os irmãos viram, sabe? Há maneiras diferentes que nós estamos tendo que se adaptar por conta dessa pandemia. Os irmãos estão de rosto coberto, mas vamos prosseguir de maneiras diferentes. Vai ser um corvo, vai ser uma viúva, vai ser sozinho com Deus, mas vamos estar junto com Deus, né? E que o Senhor abençoe a vida de cada um, né? Nós encerramos esse culto no nome do Senhor Jesus, crendo que essa palavra de vitória, de bênção é para a tua vida, é para a minha vida. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a gente preparou um caldo. Pensamos que ia estar frio, né? Mas esquentou um pouquinho, mas tem um caldo ali no salão pronto para servirmos os irmãos.